Bom, pessoal, então para começar a falar sobre equação do primeiro grau, né, com duas incógnitas, vamos observar essa situação aí, ó. Veja bem, uma equipe de basquete, ela disputa aí um torneio, né, em um total de 4 jogos. Disputa, né, em um torneio 4 jogos. No quadro seguinte, pessoal, nós vamos colocar todas as possibilidades de vitórias e de derrotas dessa equipe no torneio. Então veja bem, aqui a primeira possibilidade é da gente ter 4 vitórias e 0 derrotas. Então 4 mais 0, você sabe que é 4. Depois nós temos a possibilidade de 3 vitórias e 1 derrota. Então 3 mais 1 também é igual a 4. E aí, pessoal, nós temos agora a possibilidade de 2 derrotas e 2 vitórias. 2 mais 2 igual a 4. E nós temos depois a possibilidade de 1 vitória e 3 derrotas. 1 mais 3, 4. Onde a gente quer chegar com isso, pessoal? Veja só. Apresentada essa tabela com os possíveis valores de vitórias e derrotas, né, nós podemos aí encontrar um modelo de equação linear a partir dessa situação problema. Como que funciona? Veja bem, nós vamos indicar aí, ó, pela letra X o possível número de vitórias e pela letra Y o possível número de derrotas. É assim, pessoal? Porque já que o total de jogos aí é 4, então claro, você tem 4 jogos, mas você tem as vitórias mais as derrotas. É assim? Para somar 4 jogos. Então o que você tem? A sentença que ele oferece para através daquele problema que a gente viu da tabela é o que? Uma equipe de basquete disputa um torneio 4 jogos. Então, a equipe disputa 4 jogos. Então, nós vamos entender o que? Vamos chamar de X, número de vitórias, e de Y, o número de derrotas. Então, vitórias mais derrotas é igual a 4. Então, essa sentença matemática, pessoal, é chamada de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Perceba, x mais y igual a 4. Nós temos duas variáveis aí em questão. Certo, pessoal? Então, ela é chamada aí de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, toda equação que pode ser reduzida, né, a uma equivalente da forma ax mais by ax mais by igual a c, com a diferente de zero e b diferente de zero, denomina-se equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, o que ele quer dizer com isso, pessoal? Que toda equação que apresenta esse formato ax mais by igual a c vai chamar de equação, né, vai ser denominada, né, de equação do primeiro grau com duas incógnitas. E aí ele coloca aqui uma observação, ó, que o a tem que ser diferente de zero e o b também tem que ser diferente de zero. Então o que acontece? Claro, né, pessoal, para o x existir, o a, que é o valor que acompanha a variável x, tem que ser qualquer coisa menos zero. Beleza? A mesma coisa acontece com o y. Para o y existir, o b, aqui, ó, que acompanha essa letra y, pode ser qualquer coisa, menos zero. Por quê? Se for zero, vai acabar eliminando aquela letra, que vocês sabem que zero vezes qualquer coisa é zero. Beleza?
Aí aqui ele oferece, pessoal, exemplos de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Olha só, x mais y igual a 23, x menos y igual a 19, 3x mais y é igual a 7, 2x menos 3y igual a 31. São todos modelos de equações do primeiro grau com duas incógnitas, beleza? Não costuma aparecer só o x e o y, tá, pessoal? Pode aparecer letras diferenciadas aí também. Porque usualmente, né, o que a gente mais utiliza aí nessas equações aí é x, é y, né? Mas pode vir AB, A mais B igual a 23, por exemplo, ó. A menos B igual a 19, 3A mais B igual a 7, né? Pode vir com letras diferentes também. Mas vocês percebam aí a presença das duas variáveis para vocês observarem que trata-se de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Ok, pessoal? Como nós já vimos, né, nas aulas anteriores, toda equação ela apresenta uma solução, né, pessoal? E a equação do primeiro grau com duas incógnitas, né, ela não é diferente das outras, ela também apresenta solução. Tá ok, pessoal? O que nós vamos explicar agora aqui nesse slide é como identificar que os valores de x e de y formam a solução dessa equação. E claro, né, pessoal, se você tem letra x e letra y, você vai obter então duas soluções, né? A primeira solução de x e a outra de y. Ok, pessoal? Então veja bem, a equação dada foi 2x mais 5y igual a 16. E aí ele atribuiu para o x valendo 3 e para o y valendo 2. E o que fez agora? Substituiu esse 3 e esse 2 na equação dada. Então, 2, está vendo aqui que o 2 multiplica x, ó. Então ele fez 2 vezes o x que vale 3. Então, 2 vezes 3, mais 5 vezes y, mais 5 vezes 2, que foi o valor de y que ela atribuiu. Então, 2 vezes 3 é 6, mais com mais dá mais, 2 vezes 5 é 10, que é igual a 16. Claro, pessoal, que 6 mais 10 é quanto? 16. Então, aí nós obtemos a seguinte igualdade, ó, 16 igual a 16. 16 igual a 16, pessoal, é uma sentença verdadeira. Então, se é verdadeira, se você obteve, né, a equivalência 16 igual a 16, é porque realmente o 3 e o 2 é solução aí da sua equação do primeiro grau com duas incógnitas. Beleza? Vamos ver outro exemplo? Agora a letra B, ó, considerando x valendo menos 2 e y valendo 4. Vamos relembrar da nossa equação, né, pessoal? Que ela é, vamos voltar lá. Ela é 2x mais 5y igual a 16. Então ficou 2 vezes. No lugar de x, colocou menos 2. Então ficou entre parênteses, menos 2. Mais 5 vezes o y, que é 4. Então ficou 5 vezes 4. Tudo isso igual a 16. Resolvendo agora as multiplicações, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó. Opa, avancei um aqui. Bora lá. Nós vamos ter o seguinte, ó. Faz o jogo de sinal. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Mais com menos dá menos. 2 vezes 2 é 4. Mais com mais é mais. 5 vezes 4 é 20. É igual. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do 20, que é o maior. 20 tira 4 é 16. Então, olha só. 16 é igual a esse 16 aqui, ó, que ele já estava depois da igualdade. Se 16 é igual a 16, então o que nós temos? Que a igualdade é verdadeira. Se é verdadeira, pessoal, então realmente o menos 2, aquele 4 aí, é solução da minha equação aí do primeiro grau com duas incógnitas. Beleza, pessoal?
Agora na letra C, nós vamos considerar o x valendo 1/2 e o y valendo 3. Então nós vamos substituir na letra x da minha equação 1/2 e no y, na letra y, o 3. Então ficou o quê? 2 vezes o x que vale 1/2 mais 5 vezes o y que vale 3, que é igual a 16. Mais com mais dá mais, pessoal. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar esse 2, multiplicar por esse 1, que dá 2. E vou lembrar que embaixo desse 2 aqui tem um oculto, que eu multiplico por esse outro 2. Então 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Ficou 2 no numerador e 2 no denominador. Claro que isso dá quanto, pessoal? Dá 1. Tá? Então ficou 2 sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1. Mais 5 vezes 3, 15. Então 1 mais 15. Aí vem a sentença. Ó, ficou 16 de novo. Igual a 16. Beleza, pessoal? Então, a igualdade é verdadeira. Se é verdadeira, se você obteve 16 igual a 16, é porque realmente 1/2 e 3 é a solução da sua equação. Aí agora, pessoal, nós temos x valendo 4 e y valendo 1. Fizemos a substituição aí igual nas outras, né, nas anteriores. Então, ficou 2 vezes o 4, porque o x vale 4, mais 5 vezes 1, que o y vale 1. Tudo isso igual a 16. 2 vezes 4, pessoal, é 8. Mais com mais dá mais. 5 vezes 1 é 5. 8 mais 5, claro, né, pessoal? Não é 16. Então, 8 com 5, 13. 13 igual 16. Como eu sei, pessoal, que 13 não é igual a 16, eu sei que é diferente, né? Então, não é uma solução dessa equação aí que foi apresentada, ok? Então, 4 e 1 não é solução. Todos os pares de valores são soluções da equação 2x mais 5y igual a 16. Todos aqueles que apresentaram 16 igual a 16 são pares de solução, tá, pessoal? Agora, os outros pares não são. No caso, foi a letra D que nós vimos lá que não deu 16 igual a 16, beleza? Então, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela vai apresentar aí, pessoal, infinitas soluções. Ok, pessoal? O objetivo da gente ter apresentado aqui, ó, vou voltar aqui, esse monte de solução aqui para uma única equação, é porque ela apresenta infinitas soluções. Então não esqueçam, toda equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela apresenta infinitas soluções. Beleza, pessoal? Cada solução da equação é um par ordenado, pessoal. Tá? Em outra aula aí nós vamos estar apresentando aí representação de par ordenado graficamente, também representando aí uma equação do primeiro grau com duas incógnitas graficamente, tá? Mas hoje vamos apresentar aí o par ordenado, pessoal. Todo par ordenado ele tem dois números, tá? O primeiro é o x e o segundo é o y. A forma dele é essa daqui, ó, x, y, que a gente lê x e y, beleza? Então, cada solução dessas equações aí de primeiro grau com duas incógnitas é um par ordenado. E a ordem dessas letras importa. Se você tem uma equação do primeiro grau com duas incógnitas com as letras A e B, então você sabe que o A vem primeiro e o B vai vir depois, no par ordenado, ok? Como a gente estava falando de x e y, então o x vem primeiro e o y vem depois. Beleza, pessoal? E o que acontece? Ó? O primeiro número representa sempre o valor de x, enquanto o segundo representa sempre o de y. Daí o nome par ordenado. Par porque são dois. Ordenado porque o x vem primeiro, depois y, então está na ordem. Beleza? Então veja bem.
O par de valores formado por x igual a 3 e y igual a 2 é uma solução daquela equação que a gente fez lá no slide anterior. Nós substituímos o x, 3 e o y pelo 2 e obtemos o que? 16 igual a 16. Tá? Então, logo, 3 e 2 ao par ordenado aí, ó, o x vem primeiro, ó, 3, e o y vem depois. Então, 3 e 2, ó, dentro desses parênteses aí, é o par ordenado que é solução dessa equação. Tá, pessoal? A mesma coisa aconteceu com x valendo 1/2, nós verificamos isso aí no slide passado, e y valendo 3. Quando você substituiu, você achou o quê? 16 igual a 16. Então, o par ordenado ao par, x vem primeiro, então 1/2 vem primeiro. Depois vem o 3. Então, 1/2 e 3 é o que? É solução dessa equação também. 2x mais 5y igual a 16. Então, lembrem-se, pessoal, uma equação do primeiro grau ela tem infinitas soluções. Tá ok? E vamos continuar. As soluções de uma equação do primeiro grau com duas variáveis podem ser encontradas atribuindo-se valores para a incógnita x, pessoal. Talvez alguém deve ter falado aí, ué, então peraí, eu vou ter que estar inventando valores aí até achar 16 igual a 16? Não, pessoal. Se você atribuir um valor para x, consequentemente você acha o valor de y. Tá beleza? Vamos ver. Determine uma solução da equação. Eu quero uma solução só dessa equação. 3x menos 7y igual a menos 12. Aí ele colocou na qual y é igual a 6. O que isso quer dizer, pessoal? Que ele atribuiu para y o valor 6. Então você tem que substituir na letra y o 6. E, consequentemente, você encontra a letra x aqui. Beleza? Então, baixou a equação, ó, 3x menos 7y igual a menos 12. E agora vem substituindo aqui, ó, a letra y pelo 6. Então, ficou o quê? Baixou 3x menos 7 vezes 6. Aqui tem um vezes, ó, que é igual a menos 12. Aí eu vou resolver a multiplicação, né? Antes de jogar cada um para o seu lugar, eu resolvo a multiplicação. Então, baixo o 3x de novo. Menos com mais é menos. 7 vezes 6 é 42, que é igual a menos 12. Baixo o 3x de novo, que é igual. Pessoal, o menos 12 já estava depois do igual. Então, baixei o menos 12, ó. E o menos 42 foi para lá, mais 42. 3x é igual. 42 tira 12 dá 30. Finalizando, ó, x é igual, desce o 30 e o 3 passa dividindo. 30 dividido para 3 é 10. Então, pessoal, você tinha colocado aqui, ó, que y valia 6. E se o seu x vale 10, então 10 vem primeiro, ó, no par ordenado, e depois vem o 6. Então, não esqueçam, quando você achar as duas variáveis aí da equação, né, você deve colocar na ordem. Então, o x vem primeiro, que foi o 10, e o 6 vem depois, que foi o y. Veja só esse exemplo agora, pessoal. Sabe-se que 2x mais 3y é igual a 7. Se x, ó o valor de x aqui é 2m mais 1. E o valor de y é m menos 3. Determine o valor de m e também nós vamos determinar x e y. De que forma, pessoal? Se ele ofereceu aqui o valor de x 2m mais 1 e o de y m menos 3, nós vamos substituir esses valores na equação. Então foi o que foi feito aqui, ó. Pegou a equação 2x mais 3y igual a 7 e substituiu aqui o x pelo 2m mais 1 e o y pelo m menos 3. Então, como é que ficou? Como 2 aqui multiplica x, ó, ficou 2 vezes, entre parênteses, 2m mais 1.
Pronto, substituiu o x, fecha. Aqui vem o mais 3 vezes, substitui o y pelo m menos 3. Está aqui o m menos 3. Tudo isso é igual a 7. O que vamos fazer agora? Resolver aqui a distributiva. 2 vezes 2m, 2 vezes 1. 3 vezes m, 3 vezes menos 3. Igual a gente fazia no bimestre anterior, na unidade anterior, onde a gente fazia a distributiva primeiro antes de jogar qualquer coisa para o seu devido lugar. Então vamos ver. 2 vezes 2m é 4m, mais com mais é mais, 2 vezes 1 é 2. Mais com mais dá mais, 3 vezes m, 3m, mais com menos é menos, 3 vezes 3 é 9. E abaixo o igual e o 7. Agora sim, pessoal, vou jogar letras de um lado, números do outro. Então o que acontece? Já vou pegar esse 4m aqui e somar com esse 3m. Porque são sinais iguais, já estão no seu devido lugar. Então 4 mais 3 é 7. Então 7m. Menos 9 mais 2, ele já resolveu aqui, deu menos 7. Baixou o igual e o 7. Aí agora ele só fez jogar o 7 para lá. Então desceu o 7m, que é igual. O menos 7 foi para lá, mais 7. E o mais 7 que já estava lá continuou. Baixou de novo o 7m, somou 7 mais 7, 14. E finalizou. Então m é igual, desce o 14 e o 7 passa dividindo. 14 dividido para 7 é igual a 2. Aí, pessoal, só achou o m. Então agora nós vamos encontrar aqui o x. E nós vamos encontrar o y. De que forma, pessoal? Já sei que m vale 2. Então, se a gente substituir aqui, nesse 2m mais 1 e nesse m menos 3, eu vou achar o x e vou achar o y. Vamos ver? 2 multiplica m. Qual foi o valor de m mesmo? Foi o 2. Então, 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Então, x vale 5. Agora, pessoal, no lugar de m, eu vou substituir pelo 2. Então, eu vou achar o y. Então, fica 2 menos 3. 2 menos 3, pessoal, é menos 1. Porque eu conservo o sinal do 3, que é o maior. Então, fica menos e subtrai. 3 tira 2, 1. Então, pessoal, a solução aí, S de solução. Vou colocar no par ordenado aí o x primeiro, que é o 5. E vou colocar o y, que é menos 1. Tá, pessoal? Então, tá aí. Agora, uma situação problema, pessoal, que eu posso resolver aí por meio de uma equação aí do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Então, o que acontece? Na fazenda do senhor Bartolomeu existem 200 animais entre porcos e galinhas. Sabendo que 2/5 desses animais são porcos, determine por meio de uma equação, pessoal. Ele exige através de uma equação, porque esse problema, pessoal, ele poderia ser resolvido também de outra forma, sem utilizar a equação. Mas se a exigência aqui do problema é que resolva, por meio de uma equação, então você vai ter que fazer. Beleza, pessoal? Primeira coisa, pessoal, por meio de uma equação com duas incógnitas, o número y de galinhas. Então, ainda. Você tem 200 animais ao todo, pede para achar y galinhas. Então, claro, você vai chamar porcos de x. Olha só. Então, porcos é igual a x, galinhas é igual a y. O que acontece, pessoal? A soma dos porcos mais as galinhas dá 200. Não é assim? Não tem 200 animais ao todo na fazenda? Então, x mais y é igual a 200. X porcos mais y galinhas é igual a 200. Continuando. Podemos determinar o número de porcos
calculando 2/5, pessoal, que é o que está lá no problema, né? Ó, sabendo que 2/5 desses animais são porcos. Então, 2/5 de 200. Então, não foi o que a gente fez aqui, ó. Pegou 2/5, 2 sobre 5 e multiplicou pelo 200. Aí, o que eu faço, ó? Pego 2 pelo 200 e pego 5 pelo 1 que está aqui oculto. 2 vezes 200 é igual a 400. 5 vezes 1 é 5. 400 dividido por 5 dá o quê? 80. Então, x é 80, pessoal. Então, eu já achei os porcos. Beleza? Continuando, ó. Aí eu baixei minha equação, x mais y igual a 200, e substituí a letra x pelo 80 que eu encontrei lá dos 2/5 de 200. Então, substituí o 80, baixei o mais y, que é igual a 200. Aí y ficou, né, no primeiro membro, passei o 80 para lá, foi menos 80, e o mais 200 continuou mais 200, que já estava do lado certo. Então, o y é igual a 200 tira 80, dá igual a 120. Foi o que eu ia dizer aqui, pessoal, nós já achamos o 80. Ah, mas e se eu fizer agora uma continha de menos, pegar o 200 e tirar o 80, eu já não encontro? Encontra, pessoal. Só que ele pediu um artifício de cálculo que é por meio da equação, com duas incógnitas. Certo, pessoal? Portanto, você tem que fazer por meio da equação. Tá? Então, vamos dar continuidade aí. Então, lembra que na fazenda tem 80 porcos e 120 galinhas. Beleza? Agora, seja a equação linear 3x mais 2y igual a 16, determine dois pares ordenados como possíveis soluções para a equação apresentada. Pessoal, eu vou só voltar aqui se a equação que a gente fez antes é igual. Ah, não, é 2x mais 5y igual a 16. Nossa é 3x mais 2y igual a 16. Para determinar, gente, dois pares ordenados. Então, como eu falei, ela tem infinitas soluções. Você vai ficar inventando coisa para x, coisa para y até achar o 16? Não. Atribua um valor ou para x ou para y que, consequentemente, você acha uma ou outra. Por exemplo, se você atribui para x, você vai achar y. Ou se você atribui para y, você vai achar x. Então vamos ver. Vamos então atribuir um valor para x ou para y. Então eu escolhi, pessoal, o x valendo 2. Mas vocês aí, ó, vocês podem escolher qualquer valor. Beleza? Então como é que ficou? Ó? Repetir minha equação linear. 3x mais 2y igual a 16. Substituir o x pelo 2, então 3 multiplica x, então 3 vezes 2. Baixei o mais 2y, que é igual a 16. Aí o que aconteceu, pessoal? 3 vezes 2 é 6. Baixou o 2y, que é igual a 16. Letras de um lado, números do outro. 2y ficou aqui, ó. Peguei o mais 6, passou para lá, menos 6. E o mais 16 continuou, mais 16. Baixei o 2y. 16 tira 6 é 10. Y é igual, desce o 10, quem passa dividindo é o 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, pessoal, ó, nós já temos o primeiro par ordenado, que é 2 e 5. Tá vendo? O 2 eu atribuí aqui, e o y, que foi o 5, eu achei depois. Vamos achar mais um agora. Vamos agora encontrar a segunda solução, né? Aí eu já escolhi um valor agora para y. Coloquei y valendo menos 2. Como é que fica? Baixei minha equação lá, ó. 3x mais 2y igual a 16, está ela aqui. Substituir agora a letra y por menos 2. Então, baixei o 3x mais 2 vezes menos 2, que é igual a 16. Desce o 3x, pessoal, mais com menos é menos. 2 vezes 2 é 4, que é igual a 16. Eu jogo 4 para lá agora, vai mais 4, ó. Baixo o 3x primeiro.
Menos 4 foi para lá, mais 4, e o mais 16 continua mais 16. 16 mais 4 é 20, pessoal. Então, finalizando, ó, x é igual, desce o 20 e o 3 passa dividindo. Como o 20 não dá para dividir pelo 3, gente, a gente vai deixar em forma de fração. Então, ó, a segunda solução fica o x, que foi o 20 terços em primeiro, lembra da ordem, né, que eu falei, e o y menos 2 vem depois. Beleza, pessoal?